Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Daqui fala o vosso irmão, pastor Mário Adalta, o vosso aluno da Universidade Unicessus Mar. Pois bem, é com muita alegria e com muito prazer que eu venho apresentar o meu trabalho de pregações e práticas ministeriais. Peço que Deus nos conceda a graça de percebermos a sua palavra nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, por começar, a abrir o texto no livro de 1 de João, capítulo 4, do seu versículo 1 até o versículo 21, que é o nosso texto base, para então eu apresentar esse sermão expositor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Palavra do Senhor, glória a Deus. Pois bem, dentro deste texto que acabei de ler, eu apresento o seguinte tema: o que devemos fazer para permanecermos firmes na fé em meio às apostasias dos dias atuais. O apóstolo João, quando ele escreveu esta carta, direcionando-a para os seus filhos espirituais, ele escreveu dentro de um contexto que a igreja estava vivendo naquele século. A igreja estava debaixo de ataques em que o gnosticismo, o docetismo e outras correntes que negavam a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo estavam adentrando na igreja de maneira que estava fragilizando, primeiro, a espiritualidade da igreja e depois estava a criar divisão na igreja. E nos dias atuais, nós estamos a viver o cumprimento de muitas profecias bíblicas e uma delas é o tempo da apostasia. O Senhor Jesus Cristo disse que à medida que os tempos iam se aproximando, a apostasia ia ser cada vez mais notável. Jesus disse que nessa altura surgiriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas e que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E nós hoje estamos a ver isso, e eu vou pedir ao meu querido que abras também a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 24. A palavra de Deus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Assim que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e no terceiro dia ressuscitou, não demorou muito tempo
logo começou a adentrar esses ataques de Satanás no meio da igreja. No meio da igreja, o gnosticismo atacou a fé, o docetismo atacou a fé, outras correntes filosóficas daquele tempo atacaram a fé da igreja, dizendo que Jesus Cristo não tinha uma natureza humana. E o que é que aconteceu? O apóstolo João, como um apologeta de Deus, ele se levantou e tratou desse assunto para proteger os seus filhos espirituais, a fim de que não fossem arrastados por esse vento de falsa doutrina que na altura estava sendo propalada no meio da igreja. E isso não só veio para esfriar a igreja, mas era mesmo para destruir a igreja, porque no final de tudo estava dividindo a igreja, cada um estava a seguir ideais fora da palavra de Deus. Por isso João, ele disse aos filhos deles espirituais que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, que não poderiam dar ouvido ao gnosticismo e as outras correntes de Cerinto que estavam a inflamar o povo da altura a negar a humanidade de Cristo. Por isso, João, quando se levantou como apologeta, ele disse que esses ensinos são totalmente errados e que todo aquele que professa esse tipo de ensino que nega a humanidade de Cristo, estes são ensinos que provêm de anticristos. Precisamos examinar mais as Escrituras, precisamos examinar a história da teologia da igreja, precisamos examinar a história das heresias da igreja, porque nada do que está acontecendo hoje é novo, só está a repetir o que já aconteceu nos primeiros séculos. E a igreja que caminha sem o conhecimento da sua verdadeira história acaba repetindo os erros que os antigos já cometeram. É por isso que nós devemos agradecer a Deus, porque temos a palavra em nosso alcance, temos homens capacitados da parte de Deus que têm colocado ferramentas ao nosso alcance para que nós não caminhemos na ignorância. E glória a Deus acima de tudo, pelo Espírito Santo que habita em nós, o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas que vêm da parte do Pai. Glória a Deus por isso. Então eu faço apelo ao irmão, nesses dias ficarem cada vez mais e mais atentos, porque estamos a passar dias de crises na fé. O apóstolo João, naqueles dias, usou duas ferramentas que a igreja de hoje também precisa usar. Qual a primeira ferramenta? João usou a ferramenta da verdade. Lembra-se quando Jesus disse: Pai, a tua palavra é a verdade? Porque a verdade que João pregou expôs todo o intento maligno de Satanás, que já tinha sido arquitetado para adentrar na igreja e destruir a fé na igreja. Ele usou também uma outra segunda ferramenta. João usou o amor de Deus. Ele disse que nós, os cristãos, nascidos de Deus, nós temos a natureza de Deus, que é o amor. E quem de facto tem este amor, ele não vai criar divisão na igreja. Não vai fazer com que os membros desrespeitem os seus líderes. Não vão fazer com que a igreja do Senhor seja espezinhada, não vai fazer com que haja confusão. Antes, o amor vai nos manter unidos no respeito, na verdadeira adoração e a servirmos-nos uns aos outros. Por isso que João diz que Deus é amor, que aquele que não ama, então não conhece a Deus. Aleluia. E hoje, esta é a mesma receita que Deus está a dar para a sua igreja. Nós devemos voltar a focarmos-nos nas verdades da palavra de Deus, pegar o livro da história, da teologia da igreja, aonde nos ensina como é que vem a nossa história como igreja neste mundo. E aí vamos entender o que é que os patrísticas passaram naquele tempo para poder deixar um bom legado na igreja do Senhor Jesus. E também tem o livro da história das heresias, onde nós vamos descobrir muita coisa que aconteceu no primeiro século, muitas heresias que trouxeram, mas que foram combatidas e a igreja prevaleceu. Hoje não é diferente. O Senhor Jesus, o maior de todos os profetas que já passou nesta terra, ele falou que haveria de chegar esses dias. E a palavra dele se cumpriu, nós estamos a viver esses dias.
em que há muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, com milagres, isso tudo, a enganarem e, na verdade, não estão a ajudar as pessoas a se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Eles estão a atrair discípulos após si e, de facto, isso tem sido desastroso na vida espiritual de muita gente que, com boa intenção, querem seguir a Jesus, que, com boa intenção, querem alcançar o reino de Deus, mas que, infelizmente, caíram na mão destas pessoas que têm má intenção, porque Jesus falou que ele é o bom pastor e, como bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não é assim um mercenário. O mercenário, ele é uma pessoa de um caráter péssimo, ele tem motivações erradas, mas ele se veste nas vestes de um pastor com a intenção de explorar o rebanho do Senhor. Por isso é que Jesus disse que haveria esse tipo de pessoas no meio da igreja. João focou muito no amor de Deus, na unidade da igreja. Lembra-se que o apóstolo João andou ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ensinou muito acerca do amor, ensinou muito acerca da unidade. E um dos ensinos do nosso Senhor Jesus, ele disse que uma casa dividida, ela jamais subsistirá. Para que uma casa permaneça firme, ela tem que estar unida. E aí, Jesus estava a falar sobre o amor, Jesus estava a falar sobre a unidade, Jesus também falou, sobre as acusações que ele sofreu quando lhe disseram que ele expulsava demônios por Belzebu. Ele disse, se Satanás expulsa Satanás, então seu reino chegou no fim. Não pode uma casa dividida subsistir. Até o reino de Satanás, para prevalecer, tem que estar unido. Quanto mais o reino de Deus, que é o reino do amor. Por isso, nesses últimos dias, nós devemos trabalhar no sentido de manter a igreja do Senhor cada vez mais unida. Embora estamos diante do cumprimento de uma profecia, porque o Senhor Jesus mesmo disse que nesses últimos dias o pecado haveria de se multiplicar e por causa disso o amor de muitos esfriaria. É visível hoje a falta de empatia no meio da igreja. Por causa de quê? Por causa do pecado que está cada dia a se adaptando ou se estabelecendo no meio da igreja. E a igreja, em vez de ficar com a palavra, estava a se adaptar com a vida do pecado. Infelizmente. Mas não pode ser assim. Nós ainda podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo, porque ele é o Espírito Santificador que habita em nós. Se a gente meditar, se a gente orar, nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Minha exortação como pastor, amigo, irmão em Cristo, nesses dias, é que nós como pastores, outros servos de Deus, diáconos, presbíteros, líderes de ministérios, devemos despertar para a realidade que estamos a viver e pegar essas ferramentas que João usou naqueles dias. Com a ferramenta da verdade, o que é que vamos fazer? Nós devemos reforçar as nossas escolas bíblicas, incentivar os irmãos a participarem, buscar o conhecimento, estar aos pés de Cristo, assim como Maria teve uma atitude nobre diante da atitude de Marta. Marta estava ociosa, buscando as coisas da vida, e Maria, pura e unicamente, parou com tudo, porque ela sabia que era o momento de estar com o Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. E a Bíblia relata que Jesus louvou a atitude de Maria e reprovou a atitude de Marta. E nós, como pastor, sabemos disso, nós, como ministros do Senhor, sabemos disso, que nós não podemos viver um cristianismo saudável neste mundo se nós não sentarmos aos pés do Senhor para podermos então nos alimentarmos, nos fortalecermos com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus por esta oportunidade que me foi cedida de trazer essa palavra e poder partilhar com os irmãos. Eu desejo tudo de bom com os irmãos, com os meus professores, que têm sido uma bênção para a minha vida. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.